e deu-vos fel claridade no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, usaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Amém. Senhor amado Deus, nós te damos graças nesta noite, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por esta noite tão abençoada, obrigado por estarmos juntos, Senhor Deus, falando da tua palavra, orando, clamando, bendizendo e sabendo que o Senhor está no controle de todas as nossas vidas, de todo o nosso pensar, de todo o nosso falar. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor é digno de ser louvado e glorificado. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos, obrigado, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, obrigado pela tua fidelidade, que é tão grande e maravilhosa. E quando contemplamos a tua face, sabemos que tudo se desfaz. Nossos problemas, as tristezas, as angústias, o choro, quando estamos na tua presença, tudo se renova. Porque sabemos que todas as coisas é possível diante de ti, tudo se renova, tudo se faz novo, tudo se transforma, e por isso nós te louvamos nesta noite, contemplando a tua face, a tua glória, o teu poder, Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por esses irmãos, por esses amigos, Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos juntos. Obrigado, Senhor Deus, por essas famílias que estão representadas aqui hoje. Entra em cada lar nesta noite. Vai transformando cada vida, cada família, batizando com o teu Espírito Santo, batizando com o fogo santo do altar. Entra, vai curando, transformando, Senhor Deus, vai colhendo cada um desses corações nesta noite. E que tenhamos uma noite abençoada, uma noite, Senhor Deus, edificante para a tua honra e para a tua glória. Obrigado, Espírito Santo. Vem estar conosco nesse tempo e cubra-nos com teu sangue, guarda-nos em nome de Jesus, e que tenhamos, Senhor Deus, uma palavra abençoada, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, que estão tão famintos por ti, Jesus. Nós te amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 13. É um texto que Deus vem falando comigo há algum tempo. Vamos ver se eu consigo passar para vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Louvado seja Deus. João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Deus tem falado muito comigo, vem falando muito comigo sobre esse capítulo de João 13, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo. Primeiramente, nós vamos nos deparar com João capítulo 13, depois na tua casa aí, a gente vai ter mais tempo, nós não temos muito tempo para fazer isso. Se você puxar um paralelo com Lucas capítulo 22, nós vamos ver que exatamente nesse mesmo lugar, desse encontro aqui de João 13, Lucas 22, nós vamos ver algumas preocupações diferentes. Em Lucas capítulo 22, depois você lê na tua casa, nós vamos ver que os discípulos estavam ali reunidos com Jesus antes dessa Páscoa aqui, antes desta ceia, antes da Páscoa, antes da verdade de Jesus já se preparar para o sacrifício. Nós vamos ver que a preocupação dos discípulos ali era saber de quem dentre eles era o maior. A preocupação deles era saber quem é que iria liderar esse grupo, quem é que estava na frente desse grupo. E aqui em João 13, no mesmo encontro, nós vamos ver que João nos mostra uma outra situação, onde Jesus não estava preocupado com quem iria liderar, Jesus estava preocupado com o que eles iriam fazer. E sabemos que quando Jesus aqui fala que antes da festa da Páscoa, e diz aqui que Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora, que hora era essa, amados? Senão a hora daquilo que Jesus havia se preparado. Jesus havia se preparado de todas as formas para manifestar-se ao homem a glória de Deus. Desde o início da sua vida, desde criança, desde pequeno, desde o início do seu ministério, desde quando Jesus nasceu, Jesus foi preparado para esta hora. Ora, amados, o que nós vamos perceber é que a Bíblia diz lá, quando Jesus fala em João capítulo 3, que para Nicodemos, quando ele diz lá, né, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque o que é da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós vamos ver essa diferença, porque todos esses discípulos haviam andado com Jesus já por 3 anos e meio e conheciam Jesus. Eu já falei até isso aqui já. Eles conheciam o falar de Jesus, conheciam o orar de Jesus, conheciam o poder de Jesus, experimentaram de uma vida de comunhão como tal. Uma vida tão diferente que muitas vezes nós ficamos espantados diante de como eles não tinham o total entendimento daquilo que Jesus falava. Eles viam Jesus, eles viram os milagres, viram as maravilhas, viram os sinais, viram Jesus ressuscitando Lázaro, viram Jesus fazendo tantas proezas, mas ainda eles não sabiam o que Jesus muitas vezes falava, e esse João capítulo 13 é um dos casos. Em um mundo que hoje nós vivemos, onde o mundo corporativo e no mundo universitário diz que você tem que ser o melhor, que você tem que ser o maior, que você tem que fazer e fazer e fazer, porque você tem que se destacar. De repente, Jesus dizendo aqui sobre algo que estava para acontecer, como ele diz aqui, que deitou Jesus, versículo 5, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Nós começamos a ver que havia alguma coisa errada, não em Jesus, mas em nós. Porque Jesus começa a ensinar para aqueles discípulos 2 coisas. Jesus falava sobre regeneração e Jesus falava sobre renovação.
Jesus estava mostrando para eles que era necessário que Jesus fizesse aquilo naquele momento, mesmo que eles não entendessem. Porque Jesus falava de algo do futuro, Jesus que estava falando de algo que estava para acontecer. Aqui diz a palavra de Deus que era chegada a hora. Que hora? A hora que ele veio cumprir tudo aquilo que o Pai havia colocado diante dele. Jesus, ele veio cumprir tudo o que o Pai lhe preparou. E nós sabemos que para esse momento ninguém poderia estar com Jesus, ele tinha que fazer isto sozinho. Jesus não poderia, ninguém poderia ajudá-lo neste momento, ninguém poderia fazer nada por ele. E quando diz a palavra de Deus que a sua hora havia chegado de passar deste mundo para o Pai, nós começamos a perceber que Jesus apontava para a glória do Pai. A Bíblia diz que Jesus ele veio do Pai e Jesus falava agora que voltaria para o Pai. Talvez os seus discípulos não estavam entendendo o que estava falando, e como muitas vezes nós não entendemos o que muitas vezes Deus fala conosco. Porque o nosso entendimento, por muitas vezes, ele está fechado por tantas circunstâncias que nos cercam. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar até o fim desse capítulo aqui, senão na semana que vem a gente termina. Mas Jesus mostrava para eles a necessidade que tinha deles terem seus pés de uma lavagem, de uma regeneração, de algo que eles tinham que ser purificados constantemente, assim como nós. Temos que ser constantemente sendo lavados, e a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela sua palavra, que a palavra de Deus é que nos lava, nos purifica, nos transforma, nos sara. Tito capítulo 3, 5 diz lá que o Senhor nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós somos lavados, nós somos curados, fomos transformados. E Jesus aqui estava com esses homens se preparando para a sua hora, e os discípulos estavam preocupados quem ia ser o maior dentre eles. No mundo de hoje, nós estamos percebendo que o mundo de hoje prega que você tem que ser sucesso, você tem que ter isso, você tem que ter, você tem que ter. E Jesus dizia para nós, você tem que fazer. Vivemos em um mundo onde o ter é maior do que o fazer. Nós estamos preocupados em ter, mas não em fazer. Estamos preocupados com tantas coisas, com tantas coisas que estão à nossa volta, as pessoas, família, negócios, dinheiro, necessidades, contas a pagar, e ficamos tão ansiosos, e Jesus lá dizendo, ei, filhos, é chegada a minha hora. E diz aí que acabada a ceia do Senhor, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o filho de Simão que o traísse. Então nós vemos que os discípulos estavam preocupados, quem ia ser dentre eles o maior. Jesus apontava agora que ele era chegada a hora, e aqui diz ainda que Jesus já sabia quem seria o homem que iria traí-lo, ou o filho de Simão que iria traí-lo, que era Judas. Jesus estava no controle de toda a situação. Quero que você saiba, nós já vemos falando já muito disso já há algum tempo, que tudo que nós vivemos está nas mãos de Deus. Tudo que nós experimentamos está nas mãos de Deus. Não existe nada que acontece conosco sem o Senhor saber. Não existe nada que você e eu estamos vivendo ou passando que Deus não saiba. Deus está tratando disso. Nós podemos perguntar, Senhor, mas por que tantas coisas? Por que tantas pressões? Tantas dificuldades? Tantas lutas? Amados, talvez a pergunta não seja o porquê, mas para quê? Por que nós muitas vezes passamos por tantas pressões? Jesus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela vai esmiuçando, ela vai nos amassando, o Senhor vai nos comprimindo, o Senhor quer tirar de nós o melhor, o Senhor quer tirar de nós uma verdadeira adoração, e você, muitas vezes, e eu, temos que passar por circunstâncias que não conhecemos, mas Ele sabe. Ele sabe o quanto você suporta, Ele sabe o quanto você, para Ele, é precioso, Ele conhece, amados, tudo, e diz a palavra de Deus aqui que Jesus já sabia. Como diz no versículo 3, Jesus já sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Que coisas são essas? Ah, amados, o Pai colocou tudo diante do Senhor, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, tudo que existe é para Ele, tudo que existe é foi Ele que criou, fez, formou, nos deu vida, trouxe paz, trouxe alegria.
do que você e eu estamos vivendo nesta noite, e estamos aqui reunidos. Eu estava hoje andando na rua, naquele trânsito, e a gente vê que as pessoas andam tão tensas, nervosas, e isso, um desencontro total, e a Deus está preocupado com outras coisas. O Senhor está preocupado em nós termos um relacionamento, termos uma vida plena, de comunhão, de dependência, de intimidade, de amor, porque Jesus vai nos falar um pouco sobre isso agora, sobre humildade, sobre relacionamentos, sobre amarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros, coisas que nós muitas vezes não queremos fazer. Achamos que vamos aos domingos na igreja, voltamos para casa, o meu problema está resolvido, e então eu passo a semana inteira livre dessas preocupações. Aí vem domingo novamente, eu estou ali, digo, Senhor, estou fazendo a minha parte, faça a sua. É que muitas vezes nós vivemos e temos vivido isso talvez dias, ou meses, ou anos, décadas. Mas diz a palavra que enquanto os discípulos estavam preocupados em ser os líderes, quem seria o líder, Jesus está preocupado em fazer a vontade do Pai, porque Jesus nunca se preocupou consigo mesmo. Foi para esta hora que ele está falando aqui que Jesus veio. Foi para esta hora que Jesus estava se preparando. Foi para esta hora, nós vamos ver agora, do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus com os discípulos, somente com os discípulos, porque diz aqui a palavra que ele, como havia amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Você já percebeu que você e eu estamos incluídos nesses seus? Você já leu esse texto sabendo que Deus está falando com você e comigo nesta noite, que Deus ama você de tal maneira? Você já leu esse texto aqui dizendo como havia amado os seus? Foi para esta hora. E Jesus ama os que são dele. Jesus ama os que clamam. Jesus clama os que choram. Jesus clama os humildes. Jesus ama os que nesta noite necessitam de um milagre. Jesus ama aqueles que estão vazios e precisam estar cheios, ser cheios. Jesus ama quando você vai até Ele com o coração quebrantado, contrito, quando você chora aos seus pés, porque Jesus te ama. E diz a Bíblia aqui que Jesus amou até o fim. Jesus não abre mão daquilo que é dele. Jesus não abre mão daquilo que lhe pertence. Jesus não abre mão de um filho. Jesus não abre mão de um escolhido. Jesus não abre mão daquele que um dia foi chamado. E sabemos que hoje Jesus está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, dizendo, Pai, mais um tempo para eles, porque eu os amo. Guarda esse povo, guarda essa igreja, guarda essa família, guarda este lar. Eu dizia esses dias, semana passada, fui pregar numa igreja, quantos lares que estão sendo abençoados, guardados, transformados, vivendo milagres, porque você tem orado e clamado. Quantos lares que uma oração tem sustentado e nós não sabemos. Quantos lares, porque a Bíblia diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os lares estão necessitando de um milagre, mas quantos aproximam-se de Cristo, dizendo, Senhor, eis-me aqui? Quantos estão interessados na causa de Cristo? Quantos estão buscando a vontade de Deus? Quantos têm falado, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade? Quantos têm do Senhor? Porque Deus conhece, amados. A Bíblia diz, cuida das minhas coisas. Eu falo muito aqui para as crianças aqui em casa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai as coisas do alto e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, clame a Deus, fale com Deus, humilhe-se diante de Deus, seja pequeno diante de Deus, porque Ele vai te abençoar. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, tudo pertence a Deus. A tua vida pertence ao Senhor. Aonde você trabalha, pertence a Deus. Aonde você pisa, pertence ao Senhor. Aonde você mora, pertence a Deus. Onde Deus colocou você, pertence ao Senhor. A casa onde você mora, você diz, pastor, mas eu tenho tantas lutas. Mas o Senhor te colocou nesse lugar para trazer libertação, para trazer renovação, para trazer regeneração. Jesus chamou e Jesus estava preocupado em preparar esses discípulos para que eles pudessem fazer a mesma coisa que ele estava fazendo aqui a partir do versículo 7, né? Versículo 5, quando ele diz, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. Diz aqui a palavra de Deus que levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Ninguém fez isso.
Jesus sendo filho de Deus, Jesus sendo rei, Jesus sendo rei dos reis, Jesus sendo justo, Jesus sendo o maior de todos, ele humilha-se a ponto de cingir-se, pegar uma toalha, tirar suas roupas, a sua túnica e cingir-se com a toalha e começar a enxugar os pés dos discípulos, mostrando para aqueles discípulos: olha aqui, vocês querem ser grandes, então aprendo a amar, aprendo a servir, aprendo a aceitar a vontade de Deus. Mas as pessoas não entendem isso, porque como eu posso ser grande servindo ao próximo? Como eu posso ser grande amando? Como eu posso ser grande? Eu pensei que para ser grande eu tinha que ser isso, eu tinha que ter muito dinheiro, eu tenho que ter posição, eu tenho que ser reconhecido de qualquer forma, de alguma maneira. Mas Jesus disse: não. Jesus fez o que o escravo está fazendo. Aliás, Jesus fez naquele dia, na ceia, na última ceia, naquela Páscoa, menos que o escravo. Era o servo do escravo que lavava os pés. De Deus, que se nós fizermos tudo aquilo que Deus nos mandar, nós continuamos sendo vasos inúteis. Que nós a minha vida toda dependemos tanto do Senhor, nós precisamos de Deus, não percebemos que Deus quer de nós é uma vida de intimidade, é uma vida onde você vai colher todos os dias o seu maná. Nós queremos ter as bênçãos para o resto da vida e vamos seguir do jeito que está, tá bom demais. Mas Jesus disse: ei, eu quero ver você todos os dias, eu quero te pegar no colo todos os dias, eu quero te amar todos os dias. E isso Jesus nos dá nesse texto é o quê? Lavar os pés. Que significa amar uns aos outros, que significa servir, que significa ser pequeno, significa ser servo, significa ser exatamente o que o mundo diz hoje que nós não podemos ser. Certas coisas, outras características ou outras virtudes, não sei como podemos falar, mas virtudes essas que Jesus está colocando aqui diante de nós, e Jesus disse: olha, é necessário que eu lave os pés, senão nós não teremos vida junto. Porque o lavar os pés significa ter vida junto com Cristo Jesus. Significa que eu e você estamos vivendo uma vida tão nova, tão renovada, tão fresca. Jesus chama você para isso. E que isso significa, o lavar os pés, significa que você e eu precisamos ser lavados, renovados, transformados. Quando, pastor? Todos os dias. Ou não sabemos nós que muitas vezes nós somos contaminados com as coisas do mundo, somos contaminados com as pessoas à nossa volta, somos contaminados com aquilo que está à nossa volta. Então Jesus tem que nos lavar os pés todos os dias. Por isso que ele diz aqui: o que eu faço não sabes agora, mas saberás depois. Porque ter os pés lavados por Jesus significava ter uma vida junto com Cristo Jesus. E Jesus apontava para um futuro lá na frente, e Jesus apontava para nós nos dias de hoje. Jesus está dizendo: filho, você não poder lavar os teus pés, você não pode ter comunhão comigo, intimidade comigo. Não diz de maneira nenhuma, se eu falasse comigo. Aí Jesus diz: bom, se eu não fizer isso, você não estará comigo. Aí Pedro disse: não, então, lava-me por inteiro. E Jesus disse: não precisa, você já está limpo. Porque nós somos renovados. Lembra que eu falei no começo? Aqui Jesus fala duas coisas, de renovação e regeneração. Renovados nós somos uma vez só. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele foi renovado, sua mente tem que ser transformada, o seu andar, o seu falar, o teu agir. Estamos vivendo períodos em que as pessoas dizem: bom, eu sou uma coisa dentro da igreja e sou outra coisa fora da igreja. E deixe-me dizer uma coisa, amados: Jesus nunca fez essa separação. Jesus nunca fez essa divisão. Jesus nunca diz: bom, vocês vão para o templo, então vocês são uma coisa, lá fora vocês podem fazer outras coisas. Nunca Jesus disse isso. Por isso que esse grupo era seleto. E por isso que os filhos de Deus são seletos. Por isso que os filhos de Deus são chamados para você e eu temos sido chamados para resplandecer a glória de Cristo. Por isso que nós, você tem sido separado, comprado, adquirido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, porque a Páscoa aqui apontava para aquilo que iria acontecer futuramente. O que você não está entendendo agora, o entendimento deles estava fechado. Que quantas vezes nós necessitamos que o Espírito Santo nos revele aquilo que ele está falando. Nós temos dificuldade em compreender a voz do Espírito Santo.
com o mundo, estamos tão preocupados com amanhã, estamos tão preocupados em ganhar, em ganhar, em ganhar, que nós não sabemos mais o que é servir, nós não sabemos mais o que é chorar com o que choram, nós não sabemos mais o que é amar ao próximo, independente do que ele seja, do que ele faz para nós. E Jesus, ele vem colocando isso naqueles homens. Jesus vem ensinando no capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Jesus vai começando a falar que foi para esta hora que ele veio. Eles não compreendiam. Muitas vezes nós não compreendemos como é que eu posso passar por tantas provas, tantas lutas. E aí Jesus diz que me ama. Se ele me ama, ele não está vendo o que eu estou passando. Se ele me ama, ele não está vendo que eu posso, que ele pode fazer mudar a minha história. Ele não está percebendo isso. Sim, Jesus quer mudar a sua história, mas para Jesus mudar a tua história, tem que mudar o teu homem interior primeiro. Muitas vezes nós estamos em um lugar, você está pronta, mas o lugar que você está não está preparado. E muitas vezes o Senhor diz, filho, olha para mim, então somente creia. Porque se nós formos ver a vida de Jesus e contemplando aqui Jesus diante daqueles homens e mostrando-lhes o que haveria de fazer aqueles homens após a partida do mestre, que Jesus disse, eu vou para o meu Pai, porque foi para esta hora que eu vim, e os discípulos começaram talvez ali a entristecer os seus corações, Jesus ainda diz, olha, e o que eu estou fazendo no meio de vós, um dentre vós não foi lavado. Nós sabemos que o diabo já tinha colocado lá o coração de Judas de trair Jesus, amados, porque o diabo ele usa muitas vezes as pessoas para nos atingir, o diabo usa pessoas para tirar tua paz, o diabo usa pessoas para nos atacar, o diabo usa pessoas para vir contra nós, amados. Mas eu estava lendo até ontem aqui em casa que quem poderá acusar um servo de Deus? Como Balaão lá, o profeta Balaão, como é que ele poderia, Balaque, Balaão, a história lá, como é que o profeta poderia amaldiçoar o que Deus está abençoando? Falar o contrário daquilo que Deus tem falado a teu respeito. Quando lá em Zacarias, aparece lá um anjo, aparece, ei, esse sacerdote está com sujo. O que Deus faz na mesma hora? Deus diz, troca as vestes dele. Renova esta vida. Purifica suas vestes. Lava o coração dele. Calça os seus pés. Mude a vida. É o que Jesus quer fazer conosco. Jesus quer mudar, Jesus quer lavar você nesta noite, Jesus quer purificar você e eu, Jesus quer nos livrar das coisas deste mundo, destas teias de aranha que tem cercado as nossas vidas, daquilo que está à nossa volta, daquilo que o inimigo tem tentado fazer tanta confusão, inclusive dentro da igreja, brigas, discussões, contendas, competições, quem é o melhor, quem é o maior, e Jesus, você quer ser o maior, então aprenda a amar, aprenda a servir, aprenda a ser humilde, aprenda a ter intimidade comigo, aprenda a estar na minha presença, filho meu. O Senhor tem chamado e o nosso tempo está acabando, mas preste atenção numa coisa: Deus tem nos chamado para fazer a diferença na terra. Deus tem chamado você para ser luz para as nações. Deus tem chamado você para ser luz onde você trabalha, luz na tua casa, luz na tua família. Ai, como isso é duro! Porque eu estava até vendo esses dias, é quando você coloca o pé, quando você aceita Jesus, quando você pega o Jesus e diz, Senhor, e então o inimigo se levanta. Mas eu gosto de uma declaração que está lá em Jó, capítulo 19, não vou me lembrar o versículo agora, mas Jó, no capítulo 19, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, apesar de tudo que ele perdeu, apesar de perder seus bens, suas casas, seus filhos, sua esposa, perdeu tudo. Ele podia dizer, eu sei que o meu Redentor vive. A mulher diz para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, pede para morrer. E ele diz para aquela mulher dele, como posso amaldiçoar aquele Deus que só tem me abençoado até aqui? Amados, Deus só tem te abençoado, e Deus está falando para você nesta noite, filho, eu te amo, eu vou te amar até o fim, porque foi para essa hora que eu vim, e ainda que você muitas vezes não quer passar por aquilo que eu estou mostrando para vocês, e se nós queremos seguir os passos de Jesus, amados, nós necessitamos de ter nossos pés lavados, nossos corações, ter um renovo, ter uma regeneração, ser transformado, batizado com fogo. Às vezes você
Estamos tão ansiosos pelo dia de amanhã. E até eu falava hoje com uma pessoa, Jesus respondendo: tolo, não sabes que ainda hoje pedirei a tua alma? As pessoas estão tão atrás das coisas, estão se esquecendo que a qualquer momento não estaremos mais aqui. Porque Jesus disse que para essa hora eu vim. E para essa hora quer voltar, buscar a sua igreja, amados, porque Jesus voltará para buscar cada um de nós. Jesus está preparando a sua noiva, Jesus está preparando o teu coração. E eu sei que muitas vezes dentro do teu coração bate um sentimento que você tem um anseio pelas coisas do alto, você tem desejo pelas coisas do alto, você quer mais do Senhor na tua vida. Você diz: Senhor, eu quero mais na minha vida, mas muitas vezes nós não conseguimos aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes aquilo não bate, porque alguma coisa Deus está requerendo de nós. Quando Deus está falando alguma coisa para nós nessa noite, dizendo: filho, eu necessito que você permita que eu lave os teus pés nessa noite, de toda a contaminação, de todo o pecado, de toda a contaminação do mundo, toda a contaminação que muitas vezes nós temos acesso, com principados, com potestades, quantas vezes temos acesso com essas coisas, como o inimigo, o mundo, tem tentado tirar nossa paz, a nossa alegria, a nossa certeza. Mas você pode dizer nesta noite, como disse Jó: o meu Redentor vive, Senhor. Eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que Jesus que está falando comigo nesta noite, dizendo aqui que me ama. Então, sim, seus discípulos, eu sei que Ele te ama nesta noite. Você diz: ah, pastor, mas como está a minha vida? A minha família necessita de mim. Ele te ama até o fim. Eu gosto quando aquele pastor dizia: eu sei, porque sei que Jesus me ama. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está pegando você e eu pelas mãos desta noite e dizendo para você: filho meu, se te faça. Sim, pai. Paulo também podia dizer isto, e como falava Paulo, ele sabia que Deus estava com ele em todo o tempo. E quantas vezes Paulo sentiu-se sozinho, a ponto de chamar Tito, dizer: Tito, venha até mim, traga minhas cartas, mandava seus escritos, pedindo para estarem com ele, porque ele sentia-se sozinho. Mas no mesmo instante, Paulo podia dizer: eu sei que Deus está aqui comigo. Porque nós somos assim, a nossa carne diz: ah, não quero mais, mas o Espírito que está dentro do teu coração, ele clama: oh, vem Jesus, vem Senhor, vem tomar o seu lugar, a casa é sua, vem tomar a minha vida em tuas mãos.